Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Química e hoje nós iremos falar sobre reação de neutralização, né? Então, vamos começar. Reação de neutralização, ela ocorre toda vez que você tem um ácido mais uma base que irá formar sal e água. Então, você já percebeu que nós vamos precisar relembrar os conceitos das funções inorgânicas. E de modo bem simples, eu vou dizer para vocês que um ácido, a definição de Arrhenius, né? É que ácidos são compostos que em solução aquosa liberam como cátion o íon H+, certo? E esse íon H+, irá formar o hidrônio. Se o H é mais, quer dizer que eu vou ter que ter nele ligado um ânion. Bases são compostos que em água se dissociam liberando o hidróxido, a hidroxila, que é o OH-. Então nela nós vamos precisar ter ligado um cátion. E normalmente esse cátion vai ser um metal. O sal é um composto que vai ter um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então você já percebeu que o seu sal vai ser formado pelo cátion que vem da base e pelo ânion que vem do ácido. E a nossa molécula de água vai ser formada pelo hidrogênio liberado da molécula do ácido, mais o hidróxido liberado da hidroxila, da sua base, certo? Então nós vamos ter ácido mais base, que sempre vai formar sal mais água. Exemplos, para a gente lembrando, ácido clorídrico, né? Se é um ácido, é porque esse hidrogênio está ligado a um átomo que é mais eletronegativo do que ele. Então ele perde esse hidrogênio para o átomo de cloro e vai ficar, né, com a carga positiva, porque o elétron desse hidrogênio vai ser atraído com mais força pelo átomo de cloro. A gente sabe que o hidrogênio ele não fica aí sozinho, certo? Esse hidrogênio reage com a molécula de água, formando o hidrônio. Se a molécula de água é H2O com mais um H vai ficar H3O+, e o Cl vai ficar menos. Outro exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. Então, se isso aqui é um ácido, é porque o hidrogênio está ligado em elementos mais eletronegativos, então o hidrogênio vai ficar mais e o restante, SO4, vai ficar menos, certo? Quantos hidrogênios nós temos? 2. Então, quer dizer que isso vai acontecer duas vezes. Quer dizer que aqui nós vamos ter duas cargas negativas. Tá bom? E você já entendeu, acho que lembra, que esse átomo de hidrogênio aí, né, esse cátion do hidrogênio não fica sozinho, ele reage com a molécula da água e forma o hidrônio. Quando você só tem um íon H+, só tem uma molécula de água, o hidrônio é formado uma vez. Se você tem dois H+, é porque você vai precisar de duas moléculas de água. Porque H2O com mais um H vai te dar H3O+. Se são duas vezes, né? Então você vai precisar formar o hidrônio duas vezes, por isso que o sulfato é negativo duas vezes. Certo? Para quem lembra de ligações químicas, né? Se você quiser lembrar aí, você teria o HCl, o átomo de cloro é mais eletronegativo, por isso que ele fica parcialmente negativo, deixando o hidrogênio parcialmente positivo. No ácido sulfúrico você tinha a ligação assim, né? Do ácido sulfúrico, certo? Ele era dessa forma. A gente sabe que o átomo, deixa eu até trocar a cor aqui para ajudar vocês. A gente sabe que o átomo de oxigênio, ele é mais eletronegativo, né? O átomo de oxigênio, ele é o segundo elemento mais eletronegativo que existe, só perde para o flúor. De todos os outros elementos ele ganha. Então o oxigênio vai ficar -2, vai ficar -2 de novo, vai ficar -2 de novo. E aqui, ó, -2 também. O átomo de hidrogênio que perde, né, vai ficar positivo. Então, quer dizer que eu posso tirar o primeiro hidrogênio e fazer aqui uma ionização parcial. Então, é o HSO4- ou o SO4-2. Eu posso ter uma neutralização parcial, né, tiro um hidrogênio, ou eu posso retirar os dois. É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. E eu acho que vocês já entenderam que eu estou mostrando que se você lembra de ligações químicas, você não vai ter problema nenhum. Ok? Se vocês ainda quiserem mais um exemplo aí de ionização dos ácidos, vamos pegar aqui com 3. O ácido fosfórico, H3PO4. Certo? Estou utilizando os ácidos mais conhecidos. Então você sabe, o hidrogênio fica mais, o resto tem que ser menos. Se você tem 3 hidrogênios, certo? É porque o PO4 vai ficar negativo 3 vezes. Agora, todo mundo, eu acho que já entendeu que esse átomo de hidrogênio não vai ficar sozinho. Esse cátion H+, não fica sozinho. Reage com a água formando o hidrônio, certo? E PO4-3. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? Então são 3. 3 vezes o hidrônio, por isso que o fosfato fica negativo 3 vezes.
Se você quiser entender em termos de ligação, né? De ligação química, deixa eu fazer aqui para você, que aqui nós vamos ter um pouco mais de espaço. Você vai colocar o átomo de fósforo, ao redor do átomo de fósforo, 4 átomos de oxigênio, certo? Todo mundo sabe que o fósforo é da família 5, normalmente faz 3 ligações, mas como o oxigênio é mais eletronegativo do que ele, vai forçá-lo a fazer essa outra ligação aqui, né? Para que o oxigênio fique também ligado aí na sua molécula. Então, você formou fosfato. Por que é PO4-3, professor? Porque você vai ter aqui átomos de hidrogênio ligados a esses átomos de oxigênio, tá bom? E todo mundo já sabe que, em termos de eletronegatividade, o átomo de oxigênio só perde para o flúor. E se aqui você não tem o flúor, o oxigênio vai ganhar do átomo de hidrogênio, vai ficar negativo 2 vezes, ganha do fósforo, parcialmente negativo 2 vezes, ganha de novo do fósforo e do hidrogênio, menos 2, ganha de novo, menos 2, certo? Aqui, gente, todo mundo acho que percebeu que eu nem fiz o ângulo direitinho aqui, né? Seria melhor se tivesse feito com o ângulo direitinho aí do hidrogênio. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o hidrogênio perde. Então quer dizer que eu posso tirar o hidrogênio uma vez. Eu vou ter o dihidrogenofosfato. Posso tirar o segundo, hidrogenofosfato. Ou eu posso tirar o terceiro, que vai ficar somente o fosfato, certo? Por isso que nós podemos ter aí uma neutralização parcial ou uma neutralização total. Mas não se preocupem que em cada exemplo nós vamos lembrando tudo isso aí para vocês, tá certo? Então, eu acho que com esses exemplos aí nós já lembramos o que é que são ácidos. Vocês percebem, né, que é muito bom que a gente saiba montar as estruturas. Não é obrigado nas reações químicas montar a estrutura, mas vai ser bem legal se você souber, né? Você acaba revisando tudo, então nós vamos fazendo aí os exemplos. De vez em quando a gente monta aí também as principais moléculas para vocês relembrarem também, né, o conteúdo relativo a ligações químicas. E a gente também, né, vai lembrando de tabela periódica. Lembramos então aí o que é que são ácidos. Se você já lembra o que é que são ácidos, vamos agora a alguns exemplos de bases, certo? Então, exemplo de base, certo? Então, exemplos de base, vamos começar as bases aí. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, mais conhecido, né? Quer dizer que em água se separa o íon sódio do íon hidróxido, o cátion e o ânion, certo? Hidróxido de cálcio, também muito conhecido, certo? Então, você tem o cálcio mais o hidróxido. Hidróxido é negativo. Se você tem 2, quer dizer que você vai ter 2 vezes 2 cargas negativas, é porque o cálcio também é positivo 2 vezes. Hidróxido de alumínio, AlOH3. Então, o hidróxido é menos, quer dizer que o alumínio vai ser mais. Se você tem 3, é porque você vai colocar esse 3 lá na frente do hidróxido. Então, é porque o alumínio também é positivo 3 vezes. Exemplos de sais, né? Já que eu estou fazendo tudo colorido aqui, vamos pegar um de cada cor. Exemplo de sais. Ó, verde, os sais vão ficar em verde. Então, é por isso que você tem, ó, cloreto de sódio, muito conhecido. É porque o Na fica mais e o Cl fica menos, né? Se dissociam em água. Já que eu coloquei cálcio ali, sulfato de cálcio, CaSO4, certo? O átomo de cálcio é positivo 2 vezes e o sulfato é negativo 2 vezes. Já que eu coloquei aqui, eu vou pegar aqui, ó, do ácido fosfórico, né? E eu coloquei o alumínio. Então, vamos colocar sulfato de alumínio, Al2, 4 dentro do parênteses, fora, aqui é o 3. Então, o alumínio positivo, SO4 negativo. SO4, quantas vezes o SO4? 3. Então, 3 vezes o SO4. Quantas vezes o alumínio? 2. Professor, a gente sabe que o alumínio é da família 3, então ele tem que ser positivo 3 vezes. Isso, 2 vezes 3 dá 6. E o SO4 é negativo 2, por isso que 3 vezes 2 para que dê 6 também. Lembra que no sal aí, né? Se o sal é neutro, quer dizer que o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. Viram aí quanta coisa, né? A gente já foi lembrando aí. Então, lembramos o que é um ácido. Composto que em solução aquosa, né, reagem com água, liberando o cátion H+, que vai formar o hidrônio, que é o H3O+, certo? Hidrônio, H3O+. Lembramos que bases são compostos que se dissociam em água, liberando o hidróxido, como o ânion, OH-. E sal é quando você tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, certo?
E esse sal pode ser obtido com o cátion, que vem da base, e o ânion, que vem do ácido. Então, aí, 3 exemplos de cada um para a gente poder começar o nosso assunto de fato, tá bom? Então, eu aconselho vocês, antes da gente começar com as reações de neutralização, seria muito bom que todos vocês tivessem por perto aí uma tabela periódica, ok? Uma tabela periódica vai ajudar bastante você a compreender o conteúdo. Se você tiver, não é obrigado, certo? Se você tiver a tabela periódica, já resolve. Caso você tenha, além da tabela periódica, se você tiver também uma tabela de eletronegatividade, vai facilitar a tua vida mais ainda, certo? E além da tabela de eletronegatividade, você também pode ter, né, já que você já estudou, né, já viu isso aí, você pode falar também e ter as regrinhas básicas de Knox. Agora, lembrando, eu não preciso ter a tabela de eletronegatividade, não necessariamente. Não preciso ter a tabela de regras aí de Knox se eu souber utilizar corretamente a tabela periódica. Se eu sei utilizar a tabela periódica, então eu já resolvo minha vida só olhando para a tabela periódica. Claro que a tabela de eletronegatividade ajuda bastante, né? Também, dependendo do tipo de substância que nós estivermos trabalhando, a tabela de eletronegatividade vai ajudar bastante. Se você quiser fazer as ligações químicas para ver a questão da eletronegatividade, então seria bom que você lembrasse também sobre a geometria molecular. Mas nada disso é obrigatório, tá certo? Então eu vou deixar aí, né, uma tabela periódica bem maior. Caso você não tenha, você pode tirar o print dessa daí para utilizar. E lembrando que quando você tem a tabela periódica, é porque todo mundo que é da família 1 aqui, ó, tirando o hidrogênio, né, que o hidrogênio é um grupo à parte, todo mundo da família 1 será positivo uma vez. Todo mundo da família 2 positivo 2 vezes. Alumínio e galho sempre são positivos 3 vezes, mais 3. Alumínio e galho sempre mais 3. Zinco sempre mais 2. Prata sempre mais 1, certo? Então, são esses elementos aqui que você tem um NOx fixo. Família 1 mais 1, família 2 mais 2. Alumínio mais 3, galho mais 3. Zinco mais 2, prata mais 1. E o Flu, né? O Flu sempre é menos 1, porque o Flu é o elemento mais eletronegativo que existe. Então, sempre é menos 1. Oxigênio, 99% dos casos, vai ser menos 2, porque ele é o segundo elemento mais eletronegativo. Em termos de eletronegatividade, ele só perde para o átomo de Flu, né? O Flu é o elemento mais eletronegativo que existe. Então tá aí uma tabela de eletronegatividade para você. Pode tirar aí o seu print também, né? Não vou riscar a tela por enquanto para você poder tirar o seu print. 1, 2, 3 e já. E se você quiser, estão aí tabelas com regras de Knox, mas eles vão dizer a mesma coisa, ó. Família 1, quem é a família 1? Todo mundo da família 1 positivo uma vez. Família 2, todo mundo positivo 2 vezes. Prata, mais 1. Zinco, mais 2. Alumínio, mais 3. Enxofre só é menos 2 quando são sulfetos, ou seja, um composto, né, binário onde o átomo de enxofre é o mais eletronegativo. Os halogênios, família 17, normalmente é menos 1, mas só é menos 1 se eles forem halogenetos, ou seja, 2 átomos apenas, né? E um dos dois tem que ser o da família 17. O hidrogênio, na maioria dos casos, mais 1, certo? O oxigênio, na grande maioria dos casos, menos 2, a não ser que ele seja peróxido ou superperóxidos. Peróxido quer dizer que você vai ter o oxigênio ligado, tem aqui exemplo aqui para vocês, ó, peróxido. 2 oxigênios, um oxigênio ligado a outro oxigênio, certo? Então o NOx passa a ser menos 1. Superperóxido, 4 átomos de oxigênio ligados entre si. Então, o NOx passa a ser meio. Agora, em fluoretos, você já sabe que o Flu é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, se você liga o átomo de oxigênio a átomos de Flu, você já sabe que o Flu é que ganha. E se o Flu vai ser mais eletronegativo, ele ganha, é ele que vai ficar parcialmente negativo. Ganha de novo, parcialmente negativo, e o átomo de oxigênio vai ficar parcialmente positivo. É isso que a sua tabela está te dizendo. Você precisava ter essa tabela para saber essas informações? Não, é como eu estou te dizendo. Você precisa ter a tabela de eletronegatividade, porque você já está vendo que o Flu é o elemento mais eletronegativo que existe. Antes dele, né? Antes dele, então, quem é o segundo elemento mais eletronegativo é o átomo de oxigênio. Por isso que o oxigênio normalmente é menos 2. Só vai ficar mais apenas se ele estiver ligado ao átomo de Flu.
porque o flúor é o único elemento mais eletronegativo do que ele, é o único elemento capaz de retirar elétrons do átomo de oxigênio. Lembre-se que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o elétron do outro elemento durante uma ligação química. E isso acontece por conta do tamanho, minha gente. Quer dizer que o átomo de flúor ele é menor do que o átomo de oxigênio. Como ele é menor do que o átomo de oxigênio, quer dizer que o seu elétron, certo? Quando eles se aproximam, o átomo de flúor, como o núcleo dele é menor, a carga positiva dele acaba atraindo para si o elétron do átomo de oxigênio. Como o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo que existe, quer dizer que ele é o segundo menor. Quer dizer que a carga positiva dele está perto do negativo dele, né? E a carga, por tamanho dele aqui, ó, por ele ser um átomo pequeno, ele consegue atrair para si o elétron de outro átomo que seja maior do que ele. E o átomo de oxigênio só é maior apenas do que o flúor. Por isso que normalmente ele sempre vai ficar com carga negativa. Vamos então aos exemplos, né? Aqui é só para lembrar para vocês que uma ligação ela é dita como covalente, normalmente quando é não metal com não metal, mas ela é realmente covalente quando a diferença de eletronegatividade ela for menor do que 1,6 entre os átomos que fazem parte da ligação química. Dizemos que um composto ele é iônico quando a diferença de eletronegatividade ela é maior do que 1,6, certo? Então a gente diz que um composto é iônico, normalmente. Iônico é o quê? Metal com não metal. Mas para ser considerado verdadeiramente iônico, é quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos é maior do que 1,7. Tá ok? Maior do que 1,7. E nesse caso, então, você vai ter um maior percentual de caráter iônico, porque não existe nenhum composto 100% iônico nem 100% covalente. De acordo com a diferença de eletronegatividade, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico ou maior o caráter covalente. Aqui uma tabela sobre geometria molecular, porque se você quiser trabalhar as ligações químicas, você vai montando as ligações, certo? Monta as ligações para ver a questão de eletronegatividade, ver a carga, se é positivo, se é negativo, para a gente falar sobre NOx, que é o número de oxidação, tá bom?